Muito bem, queridos, falemos da lição número 10, a lição que fala sobre aqueles que o fim é chegado, nós e o tempo do fim. Precisamos olhar para a janela profética, precisamos olhar para o tempo do fim. E como disse um escritor, nós não podemos confiar nas promessas de Deus se nós não estamos obedecendo os mandamentos de Deus agora. Deus não vai nos proteger no tempo do fim, se nós não estamos agora obedecendo os seus mandamentos. É preciso estar em conformidade com aquilo que Deus pede para sermos protegidos no tempo do fim. Verso hora da semana está em 1 Coríntios 10, verso 11 e 12. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem os fins dos tempos já é chegado. Para aqueles que Deus cuida, Deus ajuda a estar de pé, porque aquele que está de pé cuide para que não caia. Então, uma expressão muito assim, eu diria, de aviso a todos aqueles que hoje estão militando na causa do Senhor. Deus deseja que nós nos preparemos para os eventos finais. Agora, temos que olhar para o panorama profético. O Apocalipse tem muitas citações sobre o povo de Deus. E Deus não viola a consciência de ninguém. Deus permite que os acontecimentos nos levem a olharmos para as profecias e analisarmos o que está acontecendo. Não podemos ser pegos de surpresa. Aqueles que estudam, se preparam, bem-aventurados são, diz o Apocalipse, aqueles que leem, aqueles que entendem, aqueles que ouvem, aqueles que praticam as palavras desta profecia. Então, nós temos que, em muitas situações, recorrer à parte bíblica que fala sobre a verdade para o tempo presente. E a verdade para o tempo presente é a volta do Senhor Jesus Cristo. Antes da volta de Cristo, muitas coisas irão acontecer. Na Feira de Nova York, no ano 2000, a Igreja Adventista participou da Feira de Nova York. Uma feira de tecnologia, uma feira de assim, negócios internacionais e uma feira onde poderiam ser apresentados qualquer tipo de situação. E uma das coisas apresentadas foi justamente a questão assim, da volta de Jesus. A igreja aproveitou que a feira haveria de ter a visita de milhares de pessoas. Você tem uma ideia? 800 mil pessoas passaram nessa feira. E a igreja, então, ela alugou um espaço e fez um stand. Esse stand era um local fechado, onde havia uma tela de 5 metros de comprimento por 3 de altura. Era uma engenharia muito assim, especializada. Fizeram o que eles chamaram de ilumidrama. 5.000 peças iam se movimentando a um certo momento e as pecinhas iam se encaixando. Primeiro havia um anúncio, para que as pessoas se aproximassem, porque o ilumidrama iria acontecer. 8 minutos de movimentação de peças mecanicamente sincronizadas. Quando o quadro se formava, aquelas peças se ajustavam como se fosse um quebra-cabeça, aparecia um quadro maravilhoso de 5 metros por 3 de altura. E o quadro era Jesus sentado numa nuvem, como se fosse um trono, com um rosto, assim, uma expressão de muito amor, milhares de anjos em volta de Jesus, e embaixo as palavras, Jesus em breve virá. E em seguida havia uma narração falando sobre isto, e as luzes se acendiam, e aquele quadro ficava em exposição, numa iluminação espetacular. Era chamado de ilumidrama. Em seguida, pequenas portas se abriam e de lá saíam voluntários da igreja com assim, uma vestimenta apropriada, e essas pessoas tinham na mão livros e também fichas para pessoas se inscreverem em curso bíblico e também fazer pedidos de oração. 50 mil pessoas visitaram o estande da Igreja Adventista. Foram conseguidos mais de 3 mil estudos bíblicos e mais de 15 mil pedidos de oração. Então, uma coisa assim que deu muito resultado. Foi chamado de ilumidrama. E apresentava a verdade presente, que era a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa verdade presente precisa impactar o mundo. Essa verdade presente, Deus vai solicitar cooperadores, aqueles que vão anunciar a primeira, segunda, terceira mensagem angélica. Primeira mensagem angélica, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Essa é uma grande mensagem. Segunda mensagem, caiu Babilônia. Ou seja, não adianta seguir a igreja distorcida, corrupta, não vai levar a lugar nenhum. Então, a expressão caiu Babilônia é o tempo desta igreja já passou. E a terceira mensagem angélica, aquele que receber o número
ou o nome da besta na sua testa ou na mão direita, vai beber do vinho da ira de Deus. 3 mensagens assim de grande poder. Então isso vai permitir que Deus então assim leve aos corações a mensagem da verdade presente. Jesus em breve virá. Ellen White inclusive escreveu que nesse século, exatamente antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu, tem que ser feita uma obra idêntica à de João Batista. Deus pede hoje homens que preparem um povo para subsistir no grande dia do Senhor. Como um povo que acredita na próxima segunda vinda de Cristo, nós temos uma mensagem para apresentar. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Obreiros Evangélicos, na página 55. Ellen White então está nos dizendo que Deus tem uma obra que deve ser feita pelas pessoas da Igreja Adventista. Por isso, o nosso nome é Adventista do Sétimo Dia. Aguardamos a segunda vinda, o segundo advento de Cristo. Para que nosso estudo se torne eficaz nessa semana, vamos precisar recorrer a algumas histórias bíblicas que nos mostram a urgência de se proclamar uma mensagem. Vamos estudar Sodoma e Gomorra, por exemplo. Vamos estudar a questão do dilúvio. Vamos estudar também a questão de Jonas indo para Nínive. O estudo dessas 3 histórias vai nos possibilitar entendermos aquilo que a profecia fala sobre a pregação do Evangelho e o alerta para o mundo que está em perigo. Deus nos abençoe. Que essa semana nós possamos entender por que nós estamos vivendo no tempo do fim. Por que chegamos aqui? Deus nos abençoe e que tenhamos todos uma feliz semana. Fica com Deus.